A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho do único e soberano Deus e Criador do céu, da terra e de todos os seres viventes. Glórias a Deus. Aleluia. Hoje eu vou pregar o Evangelho da salvação, o Evangelho que o Senhor Jesus pregou, o Evangelho do arrependimento. Mas é claro, glórias a Deus, de maneira bem simples, para as pessoas que são simples, e assim o Espírito Santo de Deus vem estar abrindo o entendimento de quem irá assistir este vídeo, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Esse evangelho aqui que eu vou pregar, ou melhor dizendo, o ensinamento que eu vou dar aqui, em relação à palavra do Senhor, é o seguinte. Acho que as pessoas ainda insistem em acreditar nas religiões mundanas, as religiões que existem dentro deste mundo. E eu vou provar pela palavra do Senhor que somente o Senhor Jesus, Ele leva para o céu, Ele que dá a salvação ao homem, o livrando do pecado, o livrando da condenação ao inferno. Glórias a Deus. Então, o primeiro livro que eu vou usar é Colossenses. O livro de Colossenses. No capítulo 1, do versículo de 15 até o versículo 23. Quero lembrar-vos de outra vez que aqui é para provar que somente o Senhor Jesus, o Filho do Deus vivo, que nasceu pelo poder de Deus, o Espírito Santo entrou naquela mulher chamada Maria, e ela engravidou sobrenaturalmente, não teve contato com outro homem, uma relação sexual, a qual nós conhecemos que é assim que o bebê vem. Mas ela foi engravidada pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo, porque o Filho de Deus ele não poderia vir através de relação do pecado humano, tá? Porque isso, querendo ou não, relação sexual, apesar de Deus permitir, se não foi feito com sua esposa, com seu marido, é pecado. É pecado. Né? Por isso que tem que ter o casamento certinho. Já nesse caso, Jesus foi enviado por Deus à barriga da mulher chamada Maria, ao qual também era uma serva, que obedecia os mandamentos de Deus e era uma serva de Deus antes da vinda de Jesus, no Antigo Testamento. E ela foi agraciada, né, em receber, pelo poder de Deus, o Espírito Santo, a gravidez do Filho do Deus vivo, Jesus de Nazaré. No livro de Colossenses, capítulo 1, do versículo 15 até 23, eu vou provar que as religiões desse mundo, da terra, elas não levam para o céu. Todos que seguem uma religião estão servindo ao diabo, não estão servindo a Deus. Todos que seguem uma religião estão servindo ao diabo, que criou essas religiões dominando mente de pessoas de mente fraca, que não quiseram saber de Deus e do Senhor Jesus. Ele dominou essas mentes e criou religiões para enganar multidões de seres humanos. E foi isso que aconteceu. Colossenses capítulo 1, do versículo 15 até o 23. E eu vou ler. Eu vou ler nessa Bíblia aqui, a nova tradução da linguagem de hoje, que é mais fácil de entender. Você que está começando agora nos caminhos do Senhor, seria bom ler essa palavra, porque essa Bíblia é a nova tradução da linguagem de hoje, porque foi nela que eu comecei meus primeiros caminhar com Cristo, lendo a Bíblia sozinho de casa, depois que alguém me deu, pregou o Evangelho para mim, me deram a Bíblia, mandaram ler, eu li a Bíblia todinha, e aí, meu testemunho já está aí. Eu fui convertido lendo a Bíblia dentro de casa, sozinho, sem ninguém me ensinar. O próprio Deus me ensinou, assim como aconteceu com o apóstolo Paulo.
Glórias a Deus. Claro que eu não me exalto com isso. Hoje eu continuo aprendendo e quero aprender mais, porque eu sei que Deus pode usar outros irmãos, outros seres humanos que servem a Ele, que obedecem a Ele, que são batizados e selados pelo Espírito Santo. Porque senão as pessoas já pensam logo, está se exaltando. Se exaltar, eu me conheço a Escritura, eu li a palavra toda. A Bíblia fala que os exaltados serão humilhados e os humildes serão exaltados. A palavra de Deus está escrita aqui, e eu conheço a palavra de Deus. Então eu não estou me exaltando, eu não posso falar com autoridade, não posso falar das coisas que eu passei, que o povo se levanta falando que já está dizendo como é que é? Me colocando como se eu fosse alguém. Soberbo, isso. Minha esposa que me corrigiu aqui do lado. Glória a Deus. Colossenses capítulo 1, do versículo 15 até 23. Eu vou ler e vou explicando. Jesus é o único caminho. É o único caminho. Eu vou colocar aqui Jesus, o Salvador. Vai ser, né, ali o nome do vídeo. Jesus, o Salvador. Glória a Deus. Eu vou ler aqui. Ele, o primeiro filho, é a revelação visível do Deus invisível. Ele é superior a todas as coisas criadas. Jesus Cristo é superior a todas as coisas criadas. Pois, por meio dele, Deus criou tudo no céu e na terra, tanto o que se vê como o que não se vê, inclusive todos os poderes espirituais, os potestades, os principados, as hostes da maldade, os dominadores, os anjos, arcanjos, querubins, serafins. Isso são coisas que a gente não vê, né, a todo momento. Vemos sim, quando nós estamos buscando o Senhor, aí o Senhor nos dá a visão, ou nos dá uma revelação, ou nos mostra no Espírito, né, tanto os demônios querendo nos destruir ou destruir a vida das pessoas na terra, como também os anjos do Senhor que vêm nos ajudar e ajudar também a pessoas que nós estamos orando e pedindo para que Deus liberte essas almas. Então, por meio de Jesus, Deus criou tudo no céu e na terra, tanto o que se vê, como nós vemos com esses olhos da carne, como o que não se vê, que é uma coisa invisível. O diabo existe, as pessoas não veem toda hora, mas ele existe. É uma coisa invisível. Os arcanjos, serafins, querubins de Deus, eles existem, mas não é uma coisa que se vê a todo momento, mas existem no mundo invisível, que, por meio de Jesus, Deus criou. Por meio dele, para ele, Deus criou todo o universo. Então não existia universo. Então não existia terra. Não tendo terra, não existia planeta. Não tendo planetas, não existia nada. Não existia sol nem lua. Não existia asteroides. Não existia cometas. Não existia nada. Buraco negro. Por meio de Jesus, que estava com Deus antes da criação do mundo, antes do universo, antes de todos os seres espirituais invisíveis e visíveis, que somos nós, seres humanos, ser criado, Jesus já existia. Então, isso dá para você raciocinar. Tudo que tem dentro da terra foi criado por Deus, as coisas que tem dentro da terra. Porém, as religiões que anos depois foram criadas, Deus não está ali nesse negócio. Ou seja, que Umbanda, Candomblé, maçonaria, Illuminati, espiritismo, budismo, hinduísmo, satanismo, bruxaria, Deus não está nesse negócio. Isso é coisa do Satanás. E está te enganando, porque os demônios te chamam de cavalo, você que serve os demônios. Te chama de cavalo, e você que está no pecado no mundo, você está agradando ao inimigo. E Jesus fala, aquele que não crê no Pai, não crê nele, não crê no Pai. Eu vou ler aqui. Vou continuar a leitura. Antes de tudo ser criado, olha aqui, ó. Ele, Jesus Cristo, já existia. E, por estarem unidos com ele, todas as coisas são conservadas em ordem e harmonia. Então, as coisas estão em ordem e harmonia, entre aspas, porque o ser humano dá a legalidade ao demônio, mas Jesus não perde o controle. Porém, nós, pelos nossos pecados, damos legalidade aos demônios de agir e tirar a ordem da nossa vida e a ordem desse planeta. Mas mesmo assim, eles não podem tomar totalmente. Quem dá legalidade ao diabo é o ser humano. Não é Jesus, não é o Pai e não é o Espírito Santo. Somos nós, pelos nossos pecados, nossas falhas. Não vou nem tirar a mim,
Porque eu sei o limite. Eu sei que eu estou no corpo que pede o pecado todos os dias. Todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. Então lá, ele é a cabeça do corpo, Jesus é a cabeça do corpo. Isso é de uma forma espiritual, senão as pessoas não entendem, tá? Ele é o primeiro filho que foi ressuscitado para que somente ele tivesse o primeiro lugar em tudo. Então, Jesus foi criado o primeiro ser espiritual e ele é o primeiro filho. Ele é a primeira criatura criada em todo o universo depois do próprio Deus, o Criador de todas as coisas. E por meio de Jesus que as outras coisas foram criadas, inclusive Satanás, os demônios que estão com ele, que se revoltaram contra Deus e perderam a posição e foram lançados no segundo céu, que é o espaço sideral, né? Que é uma região ali do segundo céu, que é o espaço sideral. Foi lançado, ele desceu do terceiro céu para o segundo, e ele tem sim autoridade de governar essa terra, governar, mas não mandar totalmente nela, tá? E nós damos legalidade a ele pelos nossos pecados. Então, vamos lá. Pois pela própria vontade de Deus, que o Filho tem em si mesmo a natureza completa de Deus. Ou seja, Deus, quando Jesus veio aqui, ele se diminuiu, ele desceu do céu, da glória que ele tinha lá com o Pai, desceu do céu, se fez carne numa matéria fraca, que é o nosso corpo, se fez fraco numa matéria fraca, tá? Ou seja, ele se diminuiu, se colocou na posição de seres humanos, né? Mas ele morreu pelos nossos pecados, ressuscitou o terceiro dia e agora recebeu de novo a glória que ele tinha antes, porque ele tinha glória antes. E Deus deu autoridade no céu, na terra e debaixo da terra para ele. Jesus é o único caminho para ir para o céu. Na hora da tua morte não pode esquecer de Jesus, senão tu pode ir para o inferno. Não estou dizendo que você vai, estou dizendo que você pode se você não lembrar de Jesus. Tá? Portanto, por meio do Filho, Deus resolveu trazer o universo de volta para si mesmo. Ele trouxe a paz por meio da morte do seu Filho na cruz. E assim trouxe de volta para si mesmo todas as coisas, tanto na terra como no céu. Então, né, isso aqui não significa que Deus perdeu o controle sobre tudo. Não. Né? Mas existe uma guerra tremenda celestial devido ao pecado da humanidade, devido a certas leis que Deus dava da aliança, da antiga aliança, da nova aliança. Entendeu? Então, Jesus teve que vir para poder completar a antiga aliança, porque ninguém conseguiria completar. A aliança que foi dada ali esqueci o nome dele agora, mas a antiga aliança que foi dada ali a Moisés, tá? A aliança dada a Moisés, né? Olho por olho, dente por dente, ninguém ia conseguir ir para o céu dessa maneira. Alguns sim, alguns conseguiram, porque obedecia a Deus, vivia uma vida separada, santa, mas a maioria não iria conseguir. Jesus veio para pagar os pecados. E ele pagou os pecados. Quando tu se arrepende, por isso que quando um matador, um bandido, matou 30, 40 pessoas, ele se arrepende no nome de Jesus, ele é absolvido, porque o pecado foi levado na cruz por Jesus Cristo. Então, não adianta. Nas religiões do mundo, você não vai ir para o céu. Não vai. Agora, se você se arrepender, no nome de Jesus, confessando Jesus, sendo batizado nas águas, sendo batizado com o Espírito Santo, você irá para o céu. Na hora da tua morte, raramente acontece você ir se arrepender, no nome de Jesus, confessar Jesus, se arrepender genuinamente, que você não pode enganar, você pode falar da boca para fora, mas se seu coração estiver longe de Deus, somente estiver longe de Deus na hora da morte, você não vai para o céu, o inimigo vem buscar a tua alma assim, se você não se arrepender genuinamente, tá? Detalhe, eu não estou te condenando, eu estou te avisando. Pastores são levantados na terra para avisar os seus amigos, os seus irmãos, né, os vizinhos, os seus colegas e a população mundial, de que depois da morte há condenação, sim, para o inferno, sem Jesus. Com Jesus há uma ida para o céu e é claro que tem que ter uma peleja, tem que batalhar, tem que lutar. Não adianta aceitar Jesus e as pessoas pensam que já estão salvas e esquece de ler a Bíblia e continuar obedecendo o que está escrito aqui. Eu conheço muitos cristãos que só porque aceitaram Jesus, foram batizados nas águas, receberam a parte do Espírito Santo, são usados, acham que estão salvos e não precisa mais continuar buscando, não precisa mais pegar a cruz todo dia e carregar. Aí os demônios estão tudo aí, ó.
entrando na casa deles e dominando a casa. Eles estão recuando. Os cristãos, a maioria, infelizmente, está recuando. Eu não recuo. Aqui é fogo no Satanás e espadado no lombo dele. Espadada do Espírito, né? Então vamos lá para a carta de Hebreus, avisando que quando você ouvir a voz de Deus, você não endureça o teu coração. Hebreus capítulo 3, versículo 15. Hebreus capítulo 3, versículo 15. Olha o que está escrito. Hebreus capítulo 3, versículo 15. Lembrando que essa Bíblia aqui é mais fácil de entender. É isto o que as Escrituras Sagradas dizem. É isso que a Bíblia diz, tá? Se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, não sejam teimosos, como foram os seus antepassados quando se revoltaram contra ele. Claro que aqui ele está falando o povo de Israel, né, via Deus fazendo aqueles sinais lá, depois de sair do Egito e tal, né, depois de entrar na Terra Prometida, eles se tornaram rebeldes, né, um povo teimoso, e eles permaneceram no pecado, e quando Deus falava por meio dos profetas, eles não queriam ouvir só bênção, mas não queriam ver a condenação de Deus em cima deles, que estavam no pecado terrível, no pecado profundo, e Deus, vendo isso, começou a castigá-los. Deus castiga, sim, tá? Então, essa palavra aqui, a qual Deus fala para não endurecer o coração. Hoje você também não endureça o teu coração. Quando você ouvir a voz de Deus, uma pregação do Evangelho, para ouvir, porque isso é onde a espada do Senhor vem para tirar as amarras de Satanás da tua vida e te levar para o céu. Mas se tu endurece o coração, tu não vai entrar no céu, na terra prometida, que já está pronta, o novo céu e a nova terra que Jesus nos prometeu. Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o teu coração. João, livro de João, olha o que Jesus fala. Então, isso aqui são as palavras de Jesus, do Senhor Jesus. Essas palavras aqui que eu vou falar agora. João, capítulo 11. João, capítulo 11. Deixa eu pegar essa caneta. Primeiro eu vou ler João, capítulo 1. João, capítulo 1. Aqui que fala de Jesus Cristo de Nazaré. Aqui, ó, João, capítulo 1, do versículo 1 até o 5. Olha o que diz. Glória a Deus. No começo, aquele que é a palavra já existia. Então eu li em Colossenses, capítulo 1, versículo 15 a 23. Jesus, ele já existia. Quando fala a palavra aqui, ele está dizendo de Jesus. Ele estava com Deus e era um Deus. Então, antes de Jesus vir à Terra, ele estava com Deus já. Tá? Antes da Terra ser criada, ele já estava lá com Deus. E ele também era um Deus. Porque quem está lá, o próprio Antigo Testamento, ele fala que vós sois deuses. Jesus repetiu aqui em João. Será que vocês não leram a Escritura que Deus diz que vós sois deuses? Não é que a gente é Deus igual a ele. Mas quando ele nos dá a libertação completa, nós seremos parecidos com ele. Glorificado igual a Deus. E eu não vou explicar muito na profundidade isso, porque as pessoas têm que entender que Jesus é o único caminho para ir para o céu. A finalidade desse vídeo. Desde o primeiro dia, aliás, desde o princípio, a palavra estava com Deus, ou seja, Jesus estava lá com Deus. Por meio da palavra, Jesus Cristo, Deus fez todas as coisas. Olha, repetindo, ó. E nada do que existe foi feito sem ela. Ou seja, a palavra, no caso de Jesus. Então, tudo foi feito aqui no céu e na terra por meio de Jesus. A palavra era a fonte da vida, e essa vida trouxe a luz para todas as pessoas. Então, a palavra, quando ele já estava na terra, ele era a fonte da vida quando ele pregava. Ele falava do reino celestial e dando vida às pessoas. A luz brilha na escuridão, e a escuridão não conseguiu apagá-la. A luz brilha na escuridão. Quem era a luz? Era Jesus. E hoje, quem são as luzes hoje? Somos nós cristãos que pregamos a palavra do Senhor. Nós somos a luz do mundo. Ele falou que vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Então, quando Jesus estava lá, ele era a luz, né, na escuridão. E a escuridão é onde? É a terra. Eu sempre falo isso e vou repetir. Se tirar o sol, a lua e a energia elétrica, tirar o fogo,
escuridão total, não vai ver nada, não tem como funcionar nada sem sol, sem lua, sem energia, sem fogo, escuridão total. E essa luz era Jesus, estava no mundo, tanto no mundo físico como no mundo espiritual. Quando você está na tua casa, como eu estou usando essa luz aqui está dissipando as trevas. No mundo espiritual, Jesus dissipava as trevas, então nós somos a luz também nas trevas, no caso no reino das trevas, contra o reino das trevas nessa terra, tá? Ou seja, as religiões desse mundo não vai conseguir obter êxito sobre a luz que habita em nós, que é a luz da salvação por meio de Jesus e o batismo do Espírito Santo, que é o fogo que está dentro de nós. Glórias a Deus. Vamos lá agora para João capítulo 1, versículo 29. Olha o que está escrito. No dia seguinte, João viu Jesus vindo na direção dele e disse: aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então olha aí, mais uma vez João Batista que foi enviado, né, nasceu ali do sacerdote Zacarias, se não me engano, sacerdote, e da sua esposa, qual é o nome da esposa de Zacarias? Isabel. Glória a Deus. A esposa está ali me auxiliando, auxiliador, é forte, Brasil. Então assim, o João Batista ele veio enviado por Deus na terra, né, para preparar o caminho do Senhor, já trazendo um conforto ao coração daquelas pessoas, que quando chegasse Jesus, o que ele plantou, Jesus ia completar, e de fato foi isso que aconteceu. E ele afirmando que Jesus é o único que leva para o céu, que tira o pecado do mundo, e ele tirou o pecado mesmo por meio da morte na cruz. Glórias a Deus. Vamos continuar, glória a Deus. 35 e 36, 1 João 35 e 36, olha o que diz. No dia seguinte, João estava outra vez ali com 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passar, disse: aí está o Cordeiro de Deus. Mais uma vez, João Batista afirmando que Jesus é o Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus significa também o Filho de Deus, que tira o pecado do mundo. Somente Jesus pode te salvar, pode tirar sua angústia, sua depressão, tirar o teu mal, jogar por terra. E é claro que você vai ter que pelejar também na oração, no jejum, lendo a palavra e adorando a Deus. Claro, mas você vai ter paz no teu coração, pode acontecer tudo no mundo, pode vir aí o que for, você vai estar em paz. Porque a morte para você já não existe mais. Não existe mais morte para você, minha irmã, meu irmão, em nome do Senhor Jesus. João capítulo 11, olha o que diz João capítulo 11. João capítulo 11, versículo 22 e 26. 11, 22 e 26, olha o que está escrito. São as palavras do Senhor Jesus. João 11, 25 e 26. Então Jesus afirmou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Você acredita nisso? Então, te pergunto, você acredita nisso? Quando ele fala assim, vou ler aqui e vou explicar. 25. Então Jesus afirmou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ou seja, você sabe que vai morrer uma vez. Você sabe que um dia vai morrer. Tudo vai ficar para trás. Dinheiro, casa, família, tudo. Só que é o seguinte, se você estiver com Jesus, estiver batizado nas águas no Espírito Santo, ou talvez pela misericórdia de Deus você conseguir ser salvo na hora da tua morte confessando Jesus e você ir para o céu, né? Quando você sai da morte física e entra no mundo espiritual, que é um outro reino, um reino espiritual, um reino invisível, que o próprio Senhor Jesus criou junto com o próprio Deus, ou seja, pediu a Deus e Deus criou, você vai para o céu, onde Jesus prometeu que nós estaremos com Ele. Deu para tu entender? Morrendo com Jesus. Não adianta ir atrás da Maria, no catolicismo, não adianta ir na quimbanda, na umbanda, atrás do Satanás lá,
né, atrás da maçonaria, dos Illuminati, dos Skillborn, né, da nova ordem mundial, do anticristo, do Papa. Não adianta nada disso. Não adianta nada disso. Não adianta você ir atrás lá no espiritismo, consultando os demônios, né? Eles falam bonitinho, né? Já viu no espiritismo? Eles incorporam, falam bonitinho, né? Fala palavras difíceis, ensina os caminhos, né? Mas fala Jesus. Fala Jesus, que tem as marcas nas mãos perto dele. Para ver se ele não começa a ficar incomodado e querendo te matar. Fala, eu te desafio, espírita, macumbeiro, feiticeiro. Fala o nome de Jesus e fala assim que ele é o Filho de Deus e que ele morreu na cruz e pagou. Duvido os demônios não ficar tudo nervoso. Ou eles vão fazer uma estratégia, que eles são espíritos muito evoluídos de inteligência. Eles vão arrumar uma coisa para te enganar. Mas quando eu falo Jesus perto dos demônios, por que eles ficam apavorados? Até Satanás cai do trono cada vez que fala Jesus. Glória a Deus. E continuando, e quem vive e crê em mim nunca morrerá. Você acredita nisso? Eu acredito que quando eu confessei Jesus, fui batizado nas águas e com o Espírito Santo, se eu morrer, eu estou vivo. Ou seja, para você entender de vez, eu já sou imortal, já me considero imortal. Claro, eu estou buscando, eu estou orando, eu estou jejuando, eu estou lendo a palavra, eu estou caminhando, eu estou buscando, eu não estou deixando de lado o que eu tenho que fazer, que é carregar a cruz. Aí vem as pessoas, algumas pessoas, que o Senhor liberte as pessoas, e vem falar, ih, já soberbo, ih, já está se exaltando. Claro, porque fala a verdade, as pessoas ficam incomodadas-se com Jesus falando a verdade também. Deus poderoso. Aleluia. Então, vamos lá para João capítulo 12, versículo 44 até 50. João capítulo 12, versículo 44 até 50. Olha aqui o que o Senhor Jesus disse. Olha como ele é poderoso. Jesus disse bem alto: quem crê em mim, crê não somente em mim, mas também naquele que me enviou. Isso aqui eu quero parar aqui. Quem crê em mim, crê não somente em mim, mas também naquele que me enviou. Aí você diz que na Ubanda, na Kibanda, Candomblé, se chama Deus de Oxalá, né? Aí vocês falam que acreditam em Deus. Os espíritas, os católicos dizem que acreditam em Deus. No catolicismo coloca a Maria em primeiro lugar e os anjos, né? Os apóstolos, ou os anjos de Deus. Na Kibanda, Umbanda e Candomblé coloca os espíritos em primeiro lugar, né? Os demônios, Pombagira, Zé Pilintra, Exu Caveira, Exu da Morte e tudo quanto é demônio. Iemanjá, Exu Maré, coloca tudo isso em primeiro lugar. Mas aqui, abre o teu entendimento. Quem crê em mim, isso aqui é Jesus falando bem alto, o Filho do Deus vivo, que criou os espíritos que se voltou contra Deus e foram lançados fora, e são demônios que estão nas religiões inteiras da terra. Quem crê em mim, crê não somente em mim, mas também naquele que me enviou. Então você que está dentro de uma religião da terra criada por seres humanos, e por Satanás que dominou a mente deles, porque Satanás é muito inteligente, ele domina a mente de crentes, e também de pessoas que estão no mundo, crente bomba, crente meia bomba, crente Nutella. A minha mente não domina. Porque eu sou lavado e remido pelo sangue dele, batizado no Espírito Santo e no fogo. Não é que eu estou suando já aqui por dentro. Fogo. Tem dias que tá nevando aqui, entre aspas, né? Tá nevando aqui no Rio de Janeiro, estou pegando fogo do Espírito, sem frio nenhum. Então você que serve nas religiões e fala que acredita em Deus, que acredita e crê, que está servindo a Deus, mas não acredita em Jesus, não quer saber de Jesus, que ele que leva para o céu, é só ele que foi para a cruz e morreu pelos teus pecados, você não está servindo a Deus. Você não está servindo a Deus. Ou seja, você é inimigo de Deus. Aqueles que se constituem inimigos de Deus são aqueles que vivem no mundo. A Bíblia fala, quem é amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Quem é amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Se você é amigo das religiões do mundo, você é inimigo de Deus, porque Jesus foi por meio dele que Deus criou todas as coisas. Então você está enganado. E os demônios estão te enganando. Os líderes das religiões estão te enganando. Vou continuar a leitura. Quem me vê, vê também aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz para quem crê, para que quem crê em mim não fique na escuridão.
Se alguém ouvir a minha mensagem e não a praticar, eu não o julgo, pois eu vim para salvar o mundo e não para julgá-lo. Ou seja, quando você ouve o evangelho, isso é crente também, isso é crente, porque tem crente que ouve o evangelho, mas não pratica, não obedece o que está escrito. Por isso que eu falo que é o crente Nutella. É o crente Nutella, sim. Você pode hoje ouvir eu falando aqui que é crente Nutella, você deixar de ser Nutella e ser crente raiz, crente fogo, batizado no fogo. Aqui, ó, se alguém ouve a minha mensagem, não a pratica, ou seja, carregar a cruz. Ah, mas eu aceitei Jesus, já estou salvo. Tá salvo? Vai para uma campanha, busca e pergunta se você está salvo mesmo. Dessa forma que tu está andando, continuando andando da mesma forma que você era no mundo. Continuando a leitura, eu não julgo, pois eu vim para salvar o mundo e não para julgá-lo. Quem me rejeita e não aceita a minha mensagem, já tem quem vai julgá-lo. O próprio Deus vai julgá-lo. As palavras que eu tenho dito serão o juiz dessa pessoa no último dia. Ou seja, até o próprio Senhor Jesus vai julgar essa pessoa. Eu estou pregando para você que Jesus te salva. Você não quer continuar na religião, quando tu morrer, eu tenho que falar forte para você entender. Se tu morrer sem Jesus, sem o batismo, sem o selo, sem Jesus, sem confessar Jesus, vai descer para o inferno. Estou te avisando, estou te condenando. Estou te avisando, é um aviso, não é a condenação. Vai descer para o inferno. E no último dia ainda vai prestar conta por ter ouvido toda a pregação, por ter feito tanto mal nas religiões, e vai ser lançado no lago de fogo, que é pior do que o inferno. Aqui, ó. Quem me rejeita não aceita as minhas mensagens, já tem quem vai julgá-lo. As palavras que eu tenho dito serão o juiz dessa pessoa no último dia. Preciso já de colocar um óculos, meus olhos já estão ficando ruins, já estou ficando coroinha. Eu não tenho falado em meu próprio nome, mas o Pai que me enviou é quem me ordena o que devo dizer e anunciar. Olha aí, ó. O Pai que enviou, quem enviou? Deus o enviou em carne e ele fala o que ele ouve de Deus. Eu não tenho falado em meu próprio nome, olha Jesus falando. Mas o Pai que me enviou é quem me ordena o que devo dizer e anunciar. Olha aí, o que eu falo aqui é porque Deus colocou no meu coração. É esse vídeo que eu estou fazendo, Deus mandou eu fazer. Deus mandou eu fazer. E eu estou fazendo exatamente como Jesus está falando aqui. Eu escuto do meu Pai, que é Deus, o Criador do céu e da terra, e replico. Eu ensino o que eu estou ouvindo do alto, do céu. E eu, Leônio, o pastor do Deus Todo-Poderoso que me chamou, estou anunciando a mensagem que ele mandou. Continuar a leitura. Quem me ordena o que devo dizer e anunciar, né, que é o Pai. E eu sei que o seu mandamento dá a vida eterna. O que eu digo é justamente aquilo que o Pai me mandou dizer. Tá vendo? O que Jesus estava dizendo é o seguinte: é tudo o que Deus mandou ele dizer. O que eu estou aqui dizendo é tudo o que Deus manda eu dizer. Deus é misericordioso? É. Mas quando o povo está no pecado terrível, até mesmo os crentes estão ali no pecado terrível. Se você vê os primeiros livros de Jeremias, os primeiros 6 livros de Jeremias, é só juízo. Se Ezequiel, se você vê, é só juízo. Deus avisando ao povo rebelde, ao povo teimoso, de parar com a idolatria e de ficar chamando outras nações para ajudar eles, sendo que Deus poderia ajudar eles. Mas eles estavam tão enforcados na idolatria, tão presos na idolatria, no pecado da idolatria, que é um pecado terrível diante de Deus, que Deus começou a castigá-los. João capítulo 14 agora, para encerrar. Já deu para você entender que Jesus que leva para o céu. João 14, do versículo 1 até o 8. Jesus disse: não fiquem aflitos, creiam em Deus e creiam também em mim. Olha a ordem que ele está dizendo. Creiam em Deus e creiam também em mim. Ele não está dizendo creiam nas religiões do mundo. Creiam no Satanás, creiam no que banda, não banda, no candomblé. Creiam no espiritismo, no satanismo, na feitiçaria. Creiam no catolicismo.
creiam em Deus e creiam também em mim, porque Ele que pode levar para o céu. Na casa do meu pai há muitos quartos, ou seja, lá no céu há muitos quartos, o novo céu e a nova terra. Ou seja, é o mundo espiritual. E eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. Ou seja, lá no céu, lá no reino celestial, já tem, vou ir preparar lugar na minha morte. Ou seja, quando eu morrer e ressuscitar, depois eu vou ir para o céu, vou preparar lugar. E depois, no arrebatamento, no primeiro arrebatamento, no segundo, eu vim buscar vocês. Para onde eu estiver, vós estareis também. Ou seja, isso é no mundo espiritual, já na morte. Jesus morreu, se ressuscitou, voltou para o céu, o mundo espiritual. E continua. E depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Está entendendo? Se você morrer com Cristo, fora das religiões, tá? Com Jesus, ele vai vir. Você já morreu. Jesus vai te ressuscitar. Vai ressuscitar os mortos que morreram nele. Vai levar para o céu. Nós que estivermos vivos no arrebatamento, seremos levados também com Jesus. No primeiro arrebatamento e no segundo arrebatamento. Tá? Isso aí já é uma outra explicação. O arrebatamento 1 e o arrebatamento 2. E vocês conhecem o caminho para o lugar onde eu vou. Então Tomé, que era incrédulo demais, Tomé era o único incrédulo ali que era o sangue de Jesus tem poder. Mas mesmo assim foi salvo. Senhor, nós não sabemos aonde é que o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Tomé, falando com o Senhor Jesus e perguntando. Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Ninguém vai para o céu. Vou ter que falar com muita ênfase aqui. Ninguém vai para o céu nas religiões. Ninguém vai para o céu servindo os demônios, servindo a Satanás. Ninguém vai para o céu servindo as religiões. Ninguém vai para o céu servindo as placas das igrejas. Ninguém vai para o céu servindo aos pastores. Os pastores são servos levantados, bispo, apóstolo, diáconos, diaconisas, pastor, evangelista, líderes que estão guiando e são levantados para pregar a verdade e você ouvir a verdade e você se firmar em Jesus Cristo e ir para o céu. Ninguém vai te levar para o céu. Somente Jesus. Ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tanto é que ele fala numa parábola, o homem sábio edificou a sua casa na rocha. A rocha é Jesus. Você tem que ser sábio de edificar a sua casa na rocha, não é no homem. Eu falo aqui em casa, minha esposa, para meus filhinhos espirituais, que são meus filhos. Falo para eles, não sou eu que levo vocês para o céu. Vocês têm que firmar o coração, a mente, o corpo, o espírito e a alma em Jesus Cristo, porque eu sou apenas um representante, um pregador do Evangelho, um pastor levantado pelas suas mãos para pregar e ensinar a vocês a verdade, somente a verdade e nada mais que a verdade, porque quando chegar a minha hora de partir, vocês já estarão alimentados e firmes em Jesus Cristo. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai. Ninguém poderá chegar até o Pai, a não ser por mim. Ou seja, ninguém pode ir para Deus. Ninguém pode ir para o reino celestial. Ninguém vai para o reino, o novo céu e a nova terra, se não for por mim. E você que está indo atrás das religiões, que está adorando Maria, que está adorando as estátuas de barro, você não vai para o céu, porque tem que adorar o Senhor Jesus em espírito e em verdade. Adorar a Deus em espírito e em verdade, como o Senhor Jesus ensinou aquela samaritana que estava pegando água no poço de Jacó. Os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Ou seja, você sabe que Jesus está no céu agora, sentado ao lado direito de Deus. Se você não sabe, está sabendo agora. Jesus, ele está vivo, ao lado direito de Deus, com o trono ao lado direito de Deus. E ele é rei celestial. E somente ele pode te levar para o céu. Versículo 7. Agora que vocês me conhecem, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e o têm visto. Filipe disse a Jesus, Senhor, mostre-nos o Pai, e assim não precisaremos de mais nada.
Vou continuar aqui no 9, vou até no 9 aqui. Jesus respondeu: faz tanto tempo que estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece. Quem me vê, vê também o Pai. Por que você me diz, mostre-nos o Pai? Por que Jesus falou assim, eu estou tanto tempo com vocês, vocês não estão vendo? É porque Jesus dava exemplo de quem era Deus verdadeiramente. Dava exemplo no amor, dava exemplo na cura, na multiplicação de pão, nos milagres maravilhosos e gloriosos que ele praticava, né, com o poder de Deus que ele tinha. Pois o próprio Senhor Jesus também foi batizado com o Espírito Santo para exemplo nosso. E ele foi batizado nas águas para exemplo nosso. Glória a Deus. Aleluia. E eu vou deixar um recado aqui, nesse final aqui de vídeo. Hoje é dia 21/11/2022. Alguns pastores vai ter que apóstolos, bispo, né? Tanto faz mulher e homem, eu não vou me meter nesse negócio de chamado de ninguém, não pode ser mulher. Eu não me meto nesse negócio, tem um temor a Deus. Temor. Tá? Então eu não vou ficar me levantando contra mulheres não. Se Deus chamou, deixa ela trabalhar. Deixa ela trabalhar, porque tem uns que é covarde aí. Vou dar um aviso. Vocês que batizaram, estão batizando as suas ovelhas em piscina. Estão batizando as suas ovelhas em piscinas de plástico, ou seja, água parada. Piscinas, né? O ambiente que a água está parada. Vocês vão ter que rebatizar suas ovelhas. Porque não é válido no mundo espiritual batismo em piscina. Não é válido no mundo espiritual batismo de pessoas nesses tipos de recipientes com água parada. Tem que ser na água corrente. Ou na praia, ou na cachoeira, ou no lago que a água está correndo. Não é válido o batismo em piscinas. Não é válido o batismo em lugar que a água está parada. Foi enchido por próprio ser humano. Para vocês entenderem. Tem que ser em água corrente, que a própria natureza traz, que o próprio Papai do Céu criou e a água está correndo. Tá? Agora, se você não acredita, né, desafio a você fazer 40 dias de jejum e oração, orando e perguntando a Deus. Aí que eu quero ver, aí não. Não, pastor, aí não. Não, pastor, você está falando loucura. Mas então, te desafio, 40 dias de jejum e oração ininterrupta, sem ficar com medo das retaliações do diabo, porque vai vir, sem ficar com medo de ele vir querer passar navalha em você, nos seus filhos, desafio, mas vai, criticar é fácil, quero ver ir para buscar em Deus, glórias a Deus. Bem, encerra aí, já deu para entender, se for ímpio que vai ver, já vai entender que só vai para o céu por meio de Jesus Cristo, né? Só vai para o céu por meio do sangue de Jesus, pela morte na cruz, já deu para entender. Glória a Deus. Agora, se você não quer, no dia do juízo, Apocalipse capítulo 20, versículo 11 e 12, vai ter o teu livro lá, o teu livro, o Papai do Céu vai abrir e vai te julgar de acordo com o que tu fez na terra em vida, dentro dessa matéria que nós chamamos corpos humanos, tá? E você será julgado pelo Deus Todo-Poderoso. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Tá, eu falei com muita autoridade. Eu fui chamado para falar com autoridade. Amém? Mas não significa que eu sou do mal, né? Ou que eu sou assim na minha vida cotidiana. Minha vida cotidiana eu prefiro ficar calado no espírito. Mas quando Deus manda eu falar, eu falo. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém.